Segunda, 8 de março. Pensamentos e caminhos elevados. Ouça Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Pergunta 4. Por que Deus disse que seus pensamentos e caminhos são mais elevados que os nossos, assim como os céus são mais altos do que a terra? O que isso significa? Evidentemente, o Deus que criou o universo, no qual até as coisas mais simples contêm mistérios que nossa mente não pode entender, é um Deus cujos caminhos estão além do que podemos sequer começar a compreender. Portanto, diante do conhecimento de sua infinita superioridade, para nós deveria ser mais fácil receber com humildade a sua ajuda. Ouça Isaías 55, 6 a 9. Busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. Invoquem-no enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Pergunta 5. O Senhor diz que seus caminhos e pensamentos são mais altos do que podemos imaginar. Qual é o contexto dessas palavras? O que ele faz que é tão difícil de entender? De todos os grandes mistérios do universo, certamente o maior de todos é o do plano da salvação, um mistério que mal podemos começar a entender. O fato de o Criador do universo ter se humilhado para se revestir da humanidade, vivido em trabalho árduo e sofrimento, apenas para morrer em nosso favor, em sacrifício pelo pecado, a fim de nos perdoar e mostrar misericórdia, é uma verdade que impressionará o coração dos seres criados por Deus por toda a eternidade. Ellen White, em Minha Consagração Hoje, escreveu, abre aspas, os anjos desejam examinar atentamente o tema da redenção. Será a ciência e o cântico dos remidos por todos os incessantes séculos da eternidade. Não seria ele digno de atenta consideração e estudo agora? O assunto é inesgotável. O estudo da encarnação de Cristo, de seu sacrifício expiatório e obra mediadora, ocupará a mente do diligente estudante enquanto o tempo durar. E contemplando o céu com seus inumeráveis anos, exclamará: grande é o mistério da piedade. Fecha aspas. Examine as coisas ruins que você faz, pessoas que machuca, palavras cruéis que fala, decepções causadas aos outros e a si mesmo. No entanto, por meio de Jesus, você é perdoado de tudo isso e permanece perfeito aos olhos de Deus. Se isso não é um mistério, o que seria então?